Se você é um profissional que quer elevar o seu nível, então você precisa sair do senso comum. Você não pode, enquanto profissional, alimentar essas informações, como, por exemplo, toda pessoa desorganizada tem questões de funções executivas, ou então que todo esquecimento está relacionado ao TDAH. Você já viu pessoas que se autodiagnosticam? Elas dizem que esquecem coisas, então por isso elas têm TDAH? O profissional não age desse jeito. O vídeo de hoje é sobre isso. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o senso comum, o que as pessoas acreditam, todas as pessoas acreditam, né? A maioria das pessoas acreditam que pessoas que têm esquecimento, crianças agitadas, elas podem ter TDAH, então adultos que são desorganizados têm TDAH. E você, enquanto profissional, alimentar esse tipo de informação e até reproduzir essa informação. Se você é um profissional da psicopedagogia, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, você atende crianças em seu consultório, você sabe que a sua avaliação deve ser criteriosa. Uma avaliação criteriosa não está totalmente relacionada ao uso de testes. Os testes são importantes, são informações que vão qualificar, né, que vão dar dados quantitativos para você, mas ele sozinho não vai resolver a sua avaliação. Isso é papo para outro vídeo, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre essa questão do raciocínio para a avaliação. Mas hoje eu queria falar sobre o que muitos profissionais, uma cilada que vocês caem, que é o senso comum. Pessoas comuns, por exemplo, a minha mãe, se ela pensar que toda criança que é agitada, ela pode ter um TDAH, ok, a minha mãe, no senso comum, ela não estudou para compreender processos cognitivos e ela não sabe quais são os critérios que fazem com que uma criança esteja ou não diagnosticada com um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mas você, profissional, que atua na clínica justamente para identificar esse diagnóstico e colaborar para o processo de desenvolvimento de habilidades, você não pode cair no senso comum. Sabe por quê? Isso é um perigo no seu processo avaliativo e na sua condução clínica. Receber uma criança, receber a família e isoladamente, a partir de uma informação, acreditar que aquilo que está acontecendo está relacionado diretamente a um diagnóstico, pode induzir você ao erro. É claro, o esquecimento, ele pode identificar que isso seja um TDAH, pode identificar também que possa ser uma disfunção executiva e pode não ser nada disso. Então, eu vou contar a história do bolo. Era domingo, estava acontecendo um churrasco na minha casa, todas as pessoas entrando e saindo, meu filho, meu marido, e aí eu resolvi fazer um bolo. Queria fazer um bolo de cenoura e, como todo bolo que eu faço, coloquei ali na pia todos os ingredientes. Comecei a fazer o bolo, bati o bolo, não tinha cenoura suficiente, então eu escolhi limão, porque eu queria fazer um bolo. Meu filho falou, mãe, faz aquele bolo branco. Então eu fiz um bolo de limão. E aí, bati bastante o bolo, fiz esse bolo à mão, nem peguei batedeira nem nada nesse dia. Fiz um bolo ali à mão e coloquei ao forno. E continuei, fui lá, coloquei minha comida, almocei. Quando eu terminei de almoçar, o bolo ficou pronto, retirei do forno. O bolo cresceu, mas quando eu tirei ele do forno, eu falei assim, alguma coisa tá estranha. Porque você sabe aquele vigor de um bolo pronto? Eu falei, já sei, esqueci o fermento. Aí meu marido, não é possível esse bolo tão crescido, não. Aí eu falei, tenho certeza que eu esqueci o fermento. Aí eu passei na minha cabeça, realmente eu tinha esquecido o fermento. Esse fato, que inclusive me inspirou a fazer esse vídeo aqui, não é suficiente para dizer que eu tenho TDAH, nem mesmo que esse esquecimento ou falta de organização, se é que isso foi falta de organização, está relacionada à disfunção executiva. É que virou moda. Uma pessoa tem TDAH, isso é uma disfunção executiva. Não é assim que a gente avalia a função executiva. Não é somente uma área da função executiva não dando certo, que você vai dizer que todo o planejamento deu errado. Eu fiz ali o que eu sempre faço, só que na correria do evento ali, né, muitas pessoas, eu me esqueci. Foi um erro pontual. Agora, se eu frequentemente, toda vez que fosse fazer um bolo, estivesse tão desorganizada que um ou outro ingrediente sempre faltasse, isso resultasse num
trabalho final não concluído com sucesso, eu teria que avaliar funções executivas. Por quê? Falta ali, então, planejar o passo a passo. Isso também com a criança. Se um dia a criança não resolve bem uma atividade no seu consultório, não significa que esse dia, somente essa demanda, vai relacionar a todos os outros dias. E isso aconteceu aqui, foi o que me inspirou a juntar todas essas informações. Uma criança que fazia um teste, eu estava avaliando, e eu tinha que falar frases para ela, né? Sentenças faladas. Então eu falava a sentença para ela e ela tinha que marcar ali entre 5 opções. Para eu avaliar ali a linguagem receptiva, a atenção. E ela marcava numa boa. Às vezes até eu tinha que falar, espera a tia Renata terminar de falar com você. Só que enquanto ela marcava esse teste, ela se remexia, ela levantava e descia e saía da cadeira, sabe? Rebolando ali o tempo todo na cadeira, remexendo. Somente esse fato não significa que tenha TDAH. Sabe por quê? Toda hora ela falava, tia Rê, quando acabar eu posso me pendurar na escadinha? Eles chamam aqui essa estrutura que tem no meu consultório de escadinha. O que eu tô querendo dizer pra você, gente? É muito fácil dizer que a criança tem TDAH. É muito fácil se autodiagnosticar, eu tenho TDAH, quando na verdade não é exatamente isso. Então você, profissional, não caia no senso comum. Uma família que chega pra você, já na queixa inicial, na anamnese, você precisa ter cuidado, atenção ao que você, essa queixa que a família traz, ao que você vai investigar, até para você não sair escolhendo um monte de testes. Então é importante que nenhum profissional tenha senso comum. A minha mãe pode ter, a mãe da criança que chega até você pode falar, ela é muito agitada, será que ela tem TDAH? Agora você, enquanto profissional, tem que buscar desenvolver um raciocínio e avaliar todo o contexto. A criança não é só o momento que ela estava se mexendo ali, porque o interesse dela era em outra coisa. Então ali ela ia se mexer, porque ela queria acabar logo. Eu não tenho TDAH só porque um dia fazendo um bolo eu esqueci um elemento. É preciso avaliar todo o contexto. Faz sentido para você o que eu falei até aqui? É muito importante você ter uma postura profissional e abandonar o senso comum. Você precisa estudar para desenvolver raciocínio clínico e aí subir o seu nível. Se você quer elevar o seu nível, você precisa compreender mais sobre o processo cognitivo. Por falar em processo cognitivo, vou deixar aqui o link, o próximo vídeo você vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas principalmente estude para você observar todo o contexto e aí sim fazer uma melhor hipótese diagnóstica. Tchau, tchau!